Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como contar para a família, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu aproveitar para reforçar uma coisa do vídeo passado, né? Bom, como vocês viram, eu fiz uma brincadeira no vídeo passado, tá, pessoal? Então, assim, definitivamente uma brincadeira, um personagem fictício que não tem nada a ver com o tom que esse canal tem até aqui. Foi realmente algo exagerado, como eu disse que seria, né? Então, assim, espero que vocês tenham entendido essa brincadeira. Em partes eu resolvi fazer ela porque algumas pessoas, algumas amigas minhas do meio cross, estavam até me dizendo: Paula, seu canal tá ótimo, mas é sempre tema sério, sempre pesado, né? Então, assim, trazer um pouquinho de brincadeira, de humor, do meu jeito, né? Tanto de Paula quanto Paulo de ser, né? Que inclusive a Becca tá aqui do meu lado hoje também. E ela sabe que eu tenho esse jeito de brincar, de imitar, de fazer várias, sei lá, brincadeiras, sempre fui assim, né? Então, assim, esse personagem que foi a Paulette, né? É fictício, gente, não foi baseado em ninguém. Eu só peguei coisas que toda a cross, inclusive eu, a gente acaba fazendo e eu exagerei, né? Inclusive, assim, algumas pessoas entraram em contato comigo falando: nossa, Paula, você estava se inspirando em fulano, ciclano, beltrano. Gente, eu não estava me inspirando em ninguém, absolutamente ninguém. E o negócio é tão exagerado e tão over, né, que, assim, se alguém se sentir ofendido por isso, não foi pra você. E cuidado, porque, se você tá nesse nível igual a Paulette tá, né, que é o que eu falei, tudo que uma cross não deve fazer é o que é a Paulette, né, então, assim... Cuidado, gata, você precisa repensar algumas coisas. Tá, mas vamos lá. Vamos voltar um pouco aqui ao assunto sério. E um tema que eu resolvi falar aqui, que eu acho que foi um momento bem importante pra mim e pra Becca, né? Que foi talvez o primeiro momento, assim, sobre como falar pra família, né? E aí eu até vou deixar claro que quando eu falo família, né? Óbvio que eu já disse aqui em outros vídeos, pra mim, família sou eu, a minha esposa e meus cachorros no momento, né? Que a gente tem 2 cachorrinhos. Talvez logo 3. Mas enfim. Isso pra mim é o que constitui a minha família, de fato. Porque família pra mim é aquela pessoa ou aquelas pessoas que convivem com a gente no dia a dia, né? Que fazem parte da nossa segunda-feira até o nosso domingo, que estão ali com a gente todos os momentos. Tudo bem, quando a gente tá separado por conta de trabalho e tal, mas é a pessoa que encara os desafios da vida, os altos e baixos, os tombos, as vitórias, com a gente ali no dia a dia, né? E depois a gente tem os parentes, que são, para quem já não mora mais com os pais, né? Que são os nossos pais, que são os nossos irmãos, são os nossos tios, são pessoas que não estão convivendo com a gente no dia a dia, né? Porém, é claro que existe um espaço nesse meio daquelas pessoas que não estão morando com a gente, mas que a gente convive muito, faz muita coisa juntos, né? E no caso aqui, tem a irmã da Becca, né? Que inclusive eu vou chamar ela assim, tá? Irmã da Becca, igual aquele desenho Irmão do Jorel, sabe? Que ninguém sabe qual que é o nome. Então, se você nunca viu o Irmão do Jorel, assista, que é muito bom. Então, assim, a irmã da Becca é uma pessoa que foi sempre muito importante nas nossas vidas, né? Inclusive é uma pessoa muito importante na minha vida também. E há cerca de uma semana... 2 semanas atrás, a Becca resolveu contar pra irmã dela, né? E esse contar pra irmã dela foi certamente um passo muito grande, assim, porque foi a primeira vez que a Becca em si, né, resolveu falar desse tema, que é um tema complicado. Pra quem vive isso sabe o que eu tô falando. Resolveu contar isso pra alguém próximo dela, né? E foi um movimento totalmente dela, né? Vamos colocar assim. Então, a irmã da Becca é uma pessoa muito próxima pra gente, né? Ela, não só ela como o marido dela, né? São pessoas com quem a gente convive bastante, tem um convívio contínuo, assim. E, obviamente, eles não sabiam de nada, né? E eles me conhecem há muito tempo. São praticamente meus irmãos, assim, né?
ela é irmã de sangue da Becca, mas é tipo minha irmã de alma, assim. Irmã que surge na vida e que a gente se dá bem, né? Às vezes nem tanto, mas sim, a gente se dá bem, é brincadeira. E foi um movimento, assim, difícil pra Becca, né? Que sempre nós mantivemos até então toda essa questão de eu me identificar como uma pessoa trans, dos desafios, das quebras de expectativas, né? Da questão do controle, que é uma coisa que a gente sempre... Acho que todo mundo tem um pouco disso, né? De querer ter controle na vida, da gente planejar, enfim. E foi bom, assim, foi estranhamente bom, né? É claro que quando a gente conta pra alguém, assim, né? O casal contando, enfim, as pessoas, elas não imaginam. Então, é quase como se elas estivessem numa série de Netflix, assim. Foi bem essa a descrição que ela colocou, né? E até eu fiz um post no meu blog, não sei se alguém aqui chegou a ler ou não, se não, recomendo que leiam lá, sobre isso, né? Sobre o impacto que foi isso. E eu tô trazendo, na verdade, essa discussão aqui, trazendo essa experiência minha, mais uma vez, né? Pra falar sobre como que a gente se prepara pra algo assim, né? Porque, pra mim, contar pra Becca já foi um desafio muito grande. Foi uma coisa, assim, muito dolorosa, foi algo que eu tive que criar muita coragem pra fazer. Tanto que eu falo que eu não sei se era uma questão de coragem ou desespero, né? Mas eu acabei contando. E tem quase um ano isso, eu acho, mais ou menos. E de lá pra cá, né, eu respeitei muito o tempo da Becca. Eu queria ter contado pra irmã dela até muito, muito antes do que ela, mas a gente precisa respeitar, né? E foi isso que eu fiz, eu respeitei um pouco o tempo dela. Afinal das contas, levou anos pra eu entender essa parte minha e não dá pra eu exigir que a Becca queira entender isso em pouco tempo, né? Então, foi uma coisa que eu respeitei muito, porque apesar da proximidade, é a irmã dela, né? E do mesmo jeito que talvez, eu não sei, aí se a Becca quiser, ela pode comentar algo ou não, enfim, vou deixar ela à vontade, mas assim, do mesmo jeito que eu falo que eu contei, eventualmente talvez não tanto por coragem, claro que demanda coragem, mas porque talvez fosse um pouco de desespero, assim, com a situação, porque era um peso que eu já não aguentava mais carregar, talvez tenha sido algo similar que levou ela a contar, sabe? Porque não é fácil lidar com tudo isso sozinho, né? Sozinhos. Então é como se eu tivesse pego um peso, algo muito pesado, que eu sempre carreguei, tivesse colocado nas costas da Becca. E agora ela contando pra irmã, talvez ela tenha conquistado uma pessoa para conseguir segurar um pouquinho desse peso, mesmo que não seja no dia a dia, né? Mesmo que seja algo um pouco mais distante. E apesar do começo, dos primeiros dias ter sido uma conversa difícil, a irmã da Becca sempre foi muito acolhedora comigo, mas é claro que é muito difícil de entender tudo, né? Porque eu represento aqui, né, gente, falando com vocês, não aquela trans ou aquela cross que é uma pessoa já inserida no meio LGBT, que todo mundo sabe desde sempre. Não. Na verdade, eu represento uma pequena parcela de pessoas que viveram uma vida inteira na heteronormatividade, vamos colocar assim, ou seja, uma vida padrão, onde ninguém fazia ideia de nada, e de repente você chega com essa ideia de, olha, eu sou uma mulher trans, né? Então é como se uma bomba, como se uma coisa muito esquisita atingisse todo mundo, porque ninguém tá esperando por isso, né? E aí envolve muitas dúvidas, muitas questões para todo mundo, para Becca e consequentemente para a irmã dela, que depois de alguns dias de conversas, de algumas crises que eu tive também, a gente conseguiu chegar a algum entendimento assim do que isso tudo significa, né? Quer dizer que as coisas já estão resolvidas e tá tudo certo? Não. Longe disso. Mas nesse tempo, inclusive, eu vou dividir uma coisa aqui que
Até acho que eu nem cheguei a conversar direito com a Becca sobre isso. Talvez ela vá ouvir isso pela primeira vez, mas tiveram duas pessoas que entraram em contato comigo, né? Uma foi a Raquel, que inclusive eu acompanhei ela numa primeira produção dela e fui lá no evento da Liz, né? Então, Raquel, ó. Bom, a Raquel é uma pessoa também que tem uma idade próxima à minha, casada com uma mulher, e que recentemente se identificou, vem se sentindo uma mulher trans, né? E ela começou um diálogo com a esposa e também um processo de transição. E assim, tive muita identificação com ela e também com a Luana, que entrou em contato comigo tem 2 dias. Ela entrou em contato comigo através do YouTube, me mandou uma mensagem, disse que é uma pessoa também um pouco mais nova do que eu, uns 10 anos mais nova do que eu, mas que também tem, ela é esposa, acho que 1 ou 2 filhas, e que ela também vive a mesma situação e vive uma situação delicada com a esposa, né? E por que eu tô dividindo isso? Porque a gente se culpa muito, sabe? Por ter que ser assim, por ter que se aceitar assim, por não conseguir esconder, enfim. Porque a gente pensa assim, né, meu, eu já vim até aqui na vida, então vou levar isso comigo embora, sim, vou enterrar isso. Mas a verdade é que não é uma decisão isso, que é o que eu sempre falo para as pessoas. A decisão sempre é negar, só que o corpo vai cobrando isso, a mente vai cobrando isso, né? E a gente pode chegar até adoecer, não sei. É muito difícil de lidar. Aquele lance todo que eu já expliquei de disforia e tudo mais. E no meio disso, na dor que a gente causa nessas pessoas próximas, né? Como a dor que eu causei pra Becca, como a dor que eu causei pra irmã da Becca, como a dor que eu causei pro marido da irmã da Becca, né? Que são as pessoas próximas que sofrem com a situação como um todo, né? Por imaginar a minha situação, por imaginar a situação da Becca. Nós que sempre fomos, por exemplo, um exemplo de casal, tá? Todo mundo diz isso, um exemplo de casal para todos. E na minha visão a gente continua sendo. Nosso amor é muito grande, tanto que a gente estamos aqui ainda, né? Firmes e fortes, apesar de tudo, apesar de toda a tempestade. Assim, não é fácil pra gente lidar com toda a dor de todo mundo, né? E isso eu sei que a Raquel sabe bem do que eu tô falando. E às vezes dá vontade de a gente desistir de tudo, né? E uma coisa que eu falei pra Raquel, que, que eu falei pra ela esses dias, é assim, a gente tem que ter paciência, né? É engraçado porque eu tô falando aqui, mas eu tenho minhas crises, tá, gente? De vez em quando eu preciso me ouvir, eu preciso pegar esse vídeo, assistir ele e ficar vendo ele pra eu fixar nele, né? Mas vamos lá. De vez em quando a gente tem que entender que existe o tempo dessas pessoas. E apesar do que muita gente fala, vai viver sua vida, vai ser feliz, não sei o que, essa é a nossa vida, sabe? Com essas pessoas. Então, no caso da Raquel mesmo, que, que tem uma filha, que tem esposa, que faz pouquíssimo tempo que todo mundo lá tá lidando com isso, acho que não tem 3 meses. A gente precisa respeitar o tempo dessas pessoas, mas eu sou a favor sempre de que a gente lute pela nossa vida, pelo aquilo que a gente acredita, sabe? Como eu vou lutar pela Becca até onde eu puder, até onde for algo que faz sentido para nós dois, para nós duas, né? E é o que eu falei pra Raquel, pra ela não ficar se imaginando numa vida sozinha, pra ela não ficar se imaginando numa vida abandonada, pra ela não ficar se imaginando que ela é um peso para as pessoas ao lado dela, e a mesma coisa que eu falo pra Luana, né? Para que ela também não se sinta assim, porque é difícil. Não é fácil lidar com isso, mas é necessário muita coragem para lidar e é o lance da gente, em algum momento, trabalhar com a verdade, né? Em cima de tudo. Então, por mais doloroso que seja, eu quero acreditar que existe uma forma da gente lidar com tudo isso em algum momento de uma forma mais leve, sabe?
Assim, lutar por aquilo que a gente conquistou, né? Porque assim, quando a gente olha para outras pessoas que transicionaram mais cedo, né, e eu sei que sempre existem comparações, e eu acho isso bem ruim, na verdade, mas acho que a gente não tem que ficar comparando, porque cada história é uma história, mas assim, quando uma pessoa transiciona mais cedo, ela de fato ela encara toda a vida antes, né? E claro que isso traz os prós e contras de você fazer isso, porque quando você logo cedo encara quem você é, porque você se entendeu, enfim, seja qual for o seu motivo, você sai de casa muito cedo, você tem muito menos oportunidades na vida, isso é um fato, isso é uma coisa que no Brasil a gente sabe como é, né? Inclusive vou falar em outro vídeo um pouco sobre isso, sobre empregabilidade e transição, né? Pelo menos do meu ponto de vista sobre. E assim, você encara tudo muito cedo, mas você tem toda uma vida para você construir, que eu sei que não é fácil. E muitas trans que se assumem lá atrás julgam pessoas como eu, como a Raquel, como a Luana, né? Por a gente ter se reconhecido tarde na vida, né? Mas essas pessoas, elas tiveram a liberdade de ser quem elas são desde lá de trás. E isso também é uma dor muito grande, isso também é um conflito muito grande. Porque quando você se identifica tarde na vida, você fica pensando, meu, por que eu vou fazer isso, sendo que eu já vivi toda uma carreira, já construí toda uma família, mas você percebe que isso é algo mais forte do que você, entende? Isso te consome, como eu falei, criam outras consequências e seu corpo vai cobrando isso, né? Então, o que eu tenho para dizer é assim, nós que vivemos até aqui, construímos família, que temos as pessoas que nós amamos, que temos nossos filhos, que temos as pessoas que vivem com a gente no dia a dia, eu acho que é sim do nosso direito tentar lutar por isso. E lutar por isso que eu digo é não desistir. Dar tempo para essas pessoas, tentar construir uma nova ponte nessa relação, né? Porque se existe algo de bom que a gente construiu ao longo da vida foi a nossa família, foi o nosso trabalho, foi ok, tudo que essas pessoas que de repente que transicionaram lá atrás não conseguiram pela dificuldade do meio, né? Tinha que ter desligado essa luz, agora eu desliguei ela. Ficou bem melhor a imagem. Vamos lá, gente, no improviso mesmo. Então, assim, como é que eu posso colocar isso? A gente tem que lutar por aquilo que a gente conquistou. A gente tem que lutar por isso que nós temos, porque essa é a nossa vida, entende? Da mesma forma que aquela pessoa lutou lá atrás para ser quem ela é, a gente tem que lutar para estar com as pessoas que a gente ama. A gente não sabe o futuro, a gente não sabe como as coisas mudam, a gente não pode obrigar as pessoas a nos aceitarem, mas a gente pode lutar por aquilo que a gente conquistou. A gente pode lutar pelos nossos amigos, a gente pode lutar pela nossa família, a gente pode lutar pelo nosso emprego, a gente pode lutar porque, de novo, é a nossa vida, né? E a gente não escolhe ser assim. O que a gente escolhe é parar de se esconder, né? Então a construção dessa nova ponte, a construção desse novo sonho, a construção desse novo futuro, eu quero acreditar que pode ser uma adaptação. Eu quero acreditar que tudo aquilo que eu e a Becca sempre sonhamos possa ser adaptado de alguma forma, sabe? Eu sei que tem muita coisa envolvida. Não é fácil, mas eu sou a favor de quem vive o que nós estamos vivendo, que a gente tente, para que a gente não desista. E eu sei que quem está vivendo o que eu estou vivendo entende o peso dessas palavras, entende a questão toda de culpa, de dor, de peso, de tudo, porque a gente se sente no final do dia monstros, né? A gente se sente fora daquilo que todo mundo espera. E claro, muito por nossa culpa, muito por decisões erradas que tomamos, muito por
enfim, pelo processo que nos trouxe até aqui, né? Bom, dito isso, contar para a família, contar para os parentes mais próximos, para aquelas pessoas mais próximas, para os amigos, é como, na minha visão, distribuir um pouco do peso. Não resolve, não conserta, não é uma solução definitiva. Talvez uma solução definitiva nunca exista, mas a gente distribui um pouco o peso, sabe? Distribui um pouco, sei lá, a gente tem com quem falar, com quem contar, porque nem sempre dá pra gente carregar tudo sozinhas, né? Então, é um momento importante, mas façam com sabedoria. Respeite seu parceiro, sua parceira, respeite seus filhos, respeitem as pessoas que estão do seu lado. Sei lá, eu já esperei uma vida inteira para poder falar e para poder tentar me encaixar em algum lugar. Então, tá tudo bem esperar mais um pouco pela Becca. Tá tudo bem. Por mais que às vezes a gente perceba que essa espera, ela acaba às vezes sendo forçada por outros motivos, né? Sei lá, por crises, por saúde, por questões da cabeça, enfim. Então é isso. Irmã da Becca, que eu sei que tá maratonando os meus vídeos, né? Desde que eu contei, obviamente, né? Ela e o marido estão aqui, daqui a pouco eu sei que, né, vai virar motivo de brincadeira, de zoeira entre nós, mas saiba que você é muito importante pra mim, tá? Pra mim e pra Becca, obviamente. Obrigada por todo o apoio que você tá dando de coração, tá bom? Bom, gente, então é isso. Vamos parar agora de falar de coisas tristes. Vocês lembram que eu falei que quando o canal chegasse a 1000 inscritos, né, que eu e a Becca a gente ia comemorar. Na verdade foi uma ideia da Becca, comprar um bolinho. Então, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Tá aqui o bolinho de comemoração, ó, 1000 inscritos. Vou colocar aqui. Ó, mundo da Paula. Ficou lindo, né? Obrigado, viu, amor? Te amo. Meu, com tudo isso, a Becca tá aqui me apoiando todos os dias. Enfim, por isso que eu luto por ela. Por isso que eu luto pela minha vida. E tá aqui, ó, graças a vocês, tá? Espero que o canal continue crescendo. Gente, eu ia cortar esse bolo aqui, ó, mas eu acho que eu não vou conseguir. Então, será que não vou conseguir? Eu vou tentar. Tenta. Vamos tentar. Ó. Oh. Sabia que eu não ia conseguir. Pode deixar. Cortei. Vou pedir pra Becca colocar num pratinho aqui, que ela é mais habilidosa que isso do que eu. Ó o que caiu, ó. Ficou muito. Ela tá cortando aqui, ó, música animada agora, hein, Alan? Pode colocar. Agora é o momento de colocar música animada, bem animada. Ready? Let's go. Eu vou cortar um pedacinho aqui, ela também. Estamos acordados até tarde só pra comer esse bolo. Segurando aqui. Tá bom, tá bom. Não tem problema. Doeu tudo. Ó. Tá bem bonito, hein, gente? Vou pegar um pedacinho aqui e comer em homenagem a vocês. Depois eu e a Becca vamos aproveitar aqui esse bolo, tá? Muito bom. Então é isso. Obrigado a todos. Agora a gente faz um novo bolo, uma nova comemoração quando chegar 5.000. 5.000, tá bom? A gente vai 5.000 inscritos, espero que a gente chegue lá. Nova comemoração, tá? E se vocês gostaram da Paulette, quem sabe ela volta mais pra frente em outro contexto. E se vocês não gostaram e se sentiram ofendidos, tudo bem, eu não volto com ela mais, tá bom? Vocês falem aí nos comentários.
tá? Então é isso, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.